Como vocês devem ter lido no título, hoje a gente vai falar um pouco sobre a importância de resolver questões de provas antigas do Enem para quem está se preparando para essa prova. Nesse mês de junho, aqui no canal, eu resolvi criar esse quadro chamado Entendendo o Enem, que tem como objetivo explicar essas partes um pouquinho mais técnicas da prova, digamos assim, porque não tem a ver com conteúdo, mas sim como o vídeo de hoje, porque que é tão necessário resolver questões de provas antigas especificamente para o Enem, como funciona a TRI, como você pode usar ela a seu favor, algumas coisinhas de redação e etc. Então, se você tem interesse em entender melhor como funciona a prova do Enem, porque vai fazer a prova em novembro desse ano, eu te convido a acompanhar o canal aqui durante esse mês, não só durante esse mês, né, até o Enem, mas se inscreve e ativa os sininhos para receber a notificação de quando um vídeo desse sair. Para quem não me conhece, eu sou o Felipe, sou aluno de Medicina da UEPA. No início desse ano fui aprovado em 4 universidades públicas, fiz 3 com 4 universidades públicas, nem todas foram pelo SISU, muita gente tem essa confusão. Também gostaria de falar que este quadro está saindo em parceria com o Mestre no Vestibular, que foi o treinamento que me ajudou a ser aprovado em Medicina nessas universidades, mas mais sobre ele daqui a pouco. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a importância de resolver questões de provas antigas do Enem para quem está se preparando para essa prova. Eu sei que esse conceito pode ser muito difundido entre muitos de vocês, mas muita gente ainda tem certa dificuldade em incorporar isso no dia a dia, e isso tem uma série de explicações. Olha só, quando a gente está na escola, no geral, isso é questão do nosso modelo educacional. Muitas vezes a gente faz prova na escola daquele modelo assim. Você tá ali no teu bimestre, né, 2 meses, geralmente a escola fecha ciclo de 2 ou 3 meses para dar um monte de conteúdo e fazer prova, para serem 4 provas no final. Daí você tá ali no teu bimestre, você estudou em matemática, fórmulas de geometria, você estudou um pouco de funções e um pouco de sei lá o que. Quando chega o final desse bimestre, você recebe uma prova avaliativa que vai contar ali no teu boletim, e as perguntas dessa prova, no geral, são perguntas diretas sobre o tema que você estudou. Eu sei que hoje em dia, até por conta do Enem ter virado o vestibular nacional, as escolas estão mudando um pouco esse modelo de provas, mas principalmente lá para o ensino médio. Mas as provas, no geral, não vêm com situações problema. São perguntas do tipo: olha, tem essa circunferência aqui, o raio dessa circunferência é tal, qual é o comprimento? Ou então, eu tenho essa fração aqui, eu quero somar com essa, qual é a resposta? Então são perguntas muito diretas. E isso se estende até à faculdade. Perguntas de prova de faculdade não são muito contextualizadas. Geralmente quais as diferenças entre o sistema nervoso colinérgico e o sistema nervoso periférico, tipo, ali no básico. Ou então, sei lá, derive a função abaixo para conseguir responder as alternativas seguintes, e etc, etc, etc. E desde a educação básica, que é ali desde a educação infantil até você se formar no ensino médio, as pessoas passam geralmente uns 15 anos, 14, 15 anos, na escola. Então você sai com esse tipo de abordagem de conhecimento muito internalizado. Você aprende uma coisa e depois é te perguntado coisas diretas sobre os assuntos que você estudou. E a prova do Enem não é assim. Se você já pegou uma prova do Enem para dar uma lida, nem que seja para não resolver, mas você deu uma lida nas questões do Enem, você deve ter percebido que, principalmente na parte de humanas, linguagens, você fica se perguntando qual é o conteúdo dessa questão. Quantas vezes você já não se pergunta, cara, que conteúdo é esse? Tipo, tá cobrando o quê? Porque são questões contextualizadas, as famosas questões contextualizadas do Enem. Então é te dado, no geral, um texto de apoio, ali uma situação problema, e é te feita uma pergunta em cima daquilo. Você, para responder, no geral, vai precisar da tua interpretação de texto e de uma bagagem teórica de alguns conteúdos que você estuda no ensino médio. Só que, para uma pessoa que está acostumada com o modelo de provas da escola, fazer essa transição de internalizar um conteúdo e conseguir aplicar esse conteúdo em uma situação problema pode ser um pouco dificultoso e um desafio. Não à toa, muitas das reclamações sobre a preparação para a prova do Enem acabam caindo naquela frase de: nossa, eu estudo bastante, mas quando chega na hora das questões eu travo. Geralmente é por isso, você até conseguiu internalizar o conteúdo que você viu ali no livro, numa aula teórica, mas quando chega na hora de resolver questões, você não sabe aplicar o que você sabe da forma que o Enem cobra. A prova vai te cobrar aplicações dos conteúdos, às vezes ela mistura alguns conteúdos para você poder resolver aquela questão,
Então por isso que é muito importante o treino em prova antiga do Enem. E outro ponto, por que é tão importante resolver questões de provas antigas do próprio Enem? Por que eu não posso começar resolvendo questões de aplicações antigas da FUVEST, já que a FUVEST é muito mais difícil do que o Enem, então se eu conseguir resolver as questões da FUVEST, eu vou conseguir resolver todas as questões do Enem. As questões são moldadas para testar se você desenvolveu habilidade de pensamento, de raciocínio, utilizando determinados conteúdos, diferente da prova da FUVEST, que segue uma outra diretriz. E geralmente esse é o momento onde as pessoas superdotadas comentam em vídeos como esse falando: mas eu estudo para Enem estudando por provas do ITA, do IME, porque são muito mais difíceis e as questões do Enem viram brincadeira de criança. Tá, você, querido Cristal, é uma pessoa fora da curva, meus parabéns. E qual é o teu caso? Você desenvolveu tão bem os conteúdos, né, que são cobrados na prova do Enem e concomitantemente na prova do ITA e do IME, que para você é natural utilizar esses conhecimentos para fazer essa aplicação. Parabéns para você, você está num ótimo caminho. Mas, no geral, a gente sabe que o estudante médio estuda para a prova do Enem, estuda já com dificuldade aqueles conteúdos e falha nessa questão da habilidade de aplicação dos conteúdos. Então, para o estudante médio, é super importante treinar em provas antigas, para que você consiga ter tempo de desenvolver essa habilidade de aplicação e chegar na prova entendendo como ela funciona e entendendo que tipo de respostas você tem que marcar. Agora que a gente já entendeu a importância de resolver questões de provas antigas se você está se preparando para a prova do Enem, eu posso falar um pouco mais sobre o Mestre no Vestibular. De novo, foi o treinamento que me ajudou a passar em medicina, porque justamente o grande foco do Mestre no Vestibular é que depois que você assistiu às aulas do curso e colocou em prática o que foi passado, você vai entender muito melhor a prova do Enem, por isso que o nome Mestre no Vestibular, e você vai receber uma estrutura de organização para você colocar em prática as coisas que você aprendeu no curso, até para acompanhar a tua melhoria de desempenho que vai acontecer à medida que você entender melhor a prova e entender melhor algumas aplicações. O link para o treinamento está aqui na descrição do vídeo e tem desconto, olha só que legal, Mestre 10 para você pegar 10% de desconto no treinamento. Então é isso, gente, concluindo, se você quer ter um desempenho melhor na prova do Enem, se você quer fazer valer todo o teu esforço de estudo teórico, resolva questões de provas antigas do Enem, para que você consiga enxergar se você está conseguindo aplicar os conteúdos que você sabe ou não. Se não, você vai ter que dar uma mudada nessa tua estratégia. Mas fique ciente disso. Grande abraço, bons estudos para vocês, vejo todo mundo no próximo vídeo e tchau!